Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos aproveitar agora o período da manhã para estar conversando um pouco com vocês, tirando algumas dúvidas. Vou ajeitar aqui a câmera. Vocês estão conseguindo me ouvir? Enfim, me perguntaram se eu atendia no período da manhã. Na página lá não consta. Então, normalmente eu não atendo no período da manhã, tá? Só questões muito específicas já. Mas a gente tenta aí, adequar a realidade do paciente, a dificuldade, que o objetivo nosso é esse, e a nossa agenda. Por que eu falo isso? No período da manhã eu tenho dois grandes compromissos. Eu estudo inglês e faço pós-graduação em neuropsicopedagogia, né, que eu entendo que o desenvolvimento cognitivo, a neurociência, como neurocientista, ela abarca ela abarca aí uma série de novas atividades. E, enquanto professor, eu resolvi me dedicar à neuropsicopedagogia. E por que eu falo isso? Veja só, quando nós falamos sobre o desenvolvimento cognitivo e as diversas abordagens, a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, a inter, a multi e a transdisciplinaridade, vamos colocar assim, é importante que nós venhamos a conhecer o suporte, o arcabouço científico que tem de mais moderno. E enquanto professor eu me deparei com algumas situações, ainda em fase de estágio, lá na época de graduação, de encontrar alunos, eu sou professor de educação física, de encontrar alunos para qual eu não me considerava nem um pouco apto, ou capacitado, ou aquilo que havia me sido ensinado até então, na graduação, não me era suficiente para atendê-los. Porque, veja só, quando a gente fala em desenvolvimento cognitivo, nós podemos fazer uma abordagem unicamente do ponto de vista ensino-aprendizagem. Então, daquilo que é o mistério do professor, do pedagogo, de quem está na sala de aula ali, vivenciando essa metamorfose aí do ensino-aprendizagem. Ora, mas quando começamos isso, naquele padrão de atendimento de crianças neurotípicas, mas quando nos é apresentado, aquela dentro da sala de aula convencional, aquele dentro da sala de aula do professor de educação física, que é a quadra, um estudante atípico, que carece de algumas outras necessidades para o desenvolvimento cognitivo do mesmo, nos falta um cabedal. E aí surge uma evolução, né, que se traz a psicologia para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Enquanto o professor tem a praxis de como melhor fazer isso, busca-se aí uma psicologia psicanalítica, analítica praticamente dito,
como que esse aluno se relaciona, ele se processa, então, como as emoções estão sendo trabalhadas, como ele se vê, como ele aprende, qual é o processo que ele usa para aprender e quais as influências do meio, família, grupos sociais que ele está inserido, a própria escola enquanto organismo dinâmico. E na base da psicopedagogia, nós vamos ter ali o que o Visca, né, um grande, quase como um doutrinador, pesquisador, ele fala, ele nos ensina, né, ele usa a teoria geral dos sistemas para mostrar que esse aluno, ele está inserido em diversos grupos, e esses diversos grupos têm que ser observados, têm que ser percebidos. E aí nós temos aí o psicopedagogo trabalhando nessa conjunção entre a psicologia e a pedagogia, a praxe de sala de aula. Entendendo que existe o ator sujeito aluno, sujeito cognoscente, que é o aluno, existe o primeiro grupo básico dele, né, de relação, que é a família, com todas as suas especificidades da família moderna. Nós temos o segundo grupo, que são a ampliação dessa família ali, a escola, o quarteirão, as amizades, a família não só aquela direta, onde ele mora. Então nós vamos ter aí o grupo escola, institucional, transigindo ali nessas relações, e dentro da escola ele tem 3 a 4 outros grupos. Nós temos o professor da sala de aula, nós temos a equipe financeira, nós temos a equipe administrativa, nós temos a direção da escola, que são diversos atores, equipe de manutenção, são diversos atores que estarão também envolvidos e se relacionando com esse ser cognoscente. Nós temos a sociedade, a qual aquela família, e isso que é interessante, a sociedade a qual a família está inserida, com seus princípios, seus valores próprios, e que a escola, nesse viés dinâmico, tem que ali transigir o conhecimento. E aí é centrado, então, no sujeito cognoscente, ele que nos ensina e nos mostra como aprender. Mas isso só não nos bastava. Enquanto hipnoterapeuta e um profundo estudioso dos mecanismos envolvidos dentro do cérebro e sua representação, que é a mente, o seu funcionamento da mente, eu vou encontrar, então, na neuropsicopedagogia, o que eu acredito seja o estado de arte no desenvolvimento, em que não há o que se falar que o professor moderno, que está em sala de aula, ou psicopedagogo, que está ali, ou fazendo, ou acompanhando diuturnamente, fazendo parte da dinâmica dessa escola, ou contratado por essa escola para dar um suporte, não entender como que funciona o cérebro de uma criança atípica e típica, pois isso tudo vai influenciar aí no seu processo de ensino-aprendizagem, na construção do melhor processo de ensino-aprendizagem. Então, esse fator limitante, esses grupos que foram estabelecidos lá por Visca, aluno, sociedade, aluno, família, grupo, escola, instituição, ele se amplia, pois ali só não se encerra a questão da aprendizagem, porque todos são capazes de aprender. Quando eu observo um aluno com maior grau ou menor grau de dificuldade nesse aprendizagem, eu tenho que entender se isso tem a ver com a prática pedagógica da escola, e aí é uma questão documental, e nessas inter-relações de poder que existem nesses diversos grupos estabelecidos dentro da escola, com esse ser cognoscente, eu tenho que entender se os grupos fora a instituição escola estão
como eles se relacionam em termos de princípios, valores e mecanismos e formas de aprendizagem, que vai influenciar nessa transmissão do ensinamento duro, do conhecimento rígido, que é o conhecimento de escola. Não me basta somente isso, eu tenho que entender como que os mecanismos neuronais estão se estabelecendo, como que as conexões neuronais estão se estabelecendo. Se eu já estou falando de um aluno atípico, provavelmente ele tem algum transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu estava assistindo um comentário alguns dias atrás, e achei muito interessante, que esse termo do transtorno do déficit, ou seja, falta de atenção e hiperatividade, é um conceito neurotípico. O que é neurotípico? Foi feito por alguém que tem, digamos, um mecanismo de funcionamento do cérebro e a forma de transigir de sua mente dentro de um padrão pré-estabelecido. Pois quando nós observamos normalmente a criança que tem esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que ela tem, como caso o próprio, que pode ser uma comorbidade associada aí ao transtorno do espectro autista, o que existe é um hiperfoco. A mente dessa criança, ela não está desatenta, ela está se autorregulando, né? O que nós tínhamos aí em termos de discussão, enquanto o cérebro típico processa muito rapidamente uma informação por vez, somente uma informação por vez, muito rápido, mais uma informação. Uma mente de uma criança autista processa simultaneamente 1.000, 2.000 informações. E isso provoca muitas vezes um colapso do cérebro. E aí surgem dois casos, né? O shutdown ou o kneel-down. Então, o kneel-down é aquela situação de hiperatividade e agressividade. Ou o shutdown é aquele momento que a criança fica catatônica e ela parece que desliga. São mecanismos de autorregulação do cérebro, frente a todo esse cabedal de informações. Então, como essa criança aprende? Como que se dá o aprendizado? Uma vez que já é fato típico, né, consolidado, que o autista, um exemplo clássico, né, transtorno do espectro autista, não tem problemas, ou o aluno que não tenha problema diagnosticado de função cognitiva, ou seja, ele vai aprender normal, função conotativa vai funcionar dentro da especificidade entre o córtex frontal, mas ele tem dificuldades tremendas nas funções executivas, que são justamente aquelas emocionais, né? Medo, raiva, como que ele transige isso aí, para que nós possamos entendê-lo em sala de aula, entender que essa criança atípica tem os direitos de estar incluída, e por isso eu mergulho na neuropsicopedagogia. Estamos aí já em reta final, já na metade aí do curso de uma pós-graduação. Eu sempre fui assim, quando eu termino um ciclo, eu reinicio outro ciclo de estudos e comecei a me aprofundar na neuropsicopedagogia para me entender como professor, para melhor auxiliar em sala de aula, para melhor auxiliar em clínica, né? Eu me dedico, então, hoje aos estudos da neuropsicopedagogia clínica, que é trabalho em clínica, são anamneses, para identificar quando essa pessoa está doente, qual é o grau de aprendizagem, aonde que se deu, quando ela começou a falar, quando ela começou a andar. Então, e propor as intervenções devidas. Então, hoje eu sou estudante, novamente, de neuropsicopedagogia clínica e institucional, pois sou professor, antes de mais nada. Ficamos muito felizes. Obrigado, Leonardo, obrigado, Geleia, obrigado, César, as continências aí, meu amigo César Metelo. Então, é mais ou menos isso. Então, o período da manhã aqui na clínica, eu atendo somente pacientes muito específicos, pois eu tenho, nesse período, pelo menos até outubro, eu estou extremamente focado nesse novo mistério nosso que nos propusemos, que é o estudo da neuropsicopedagogia.
E é o que eu vou fazer agora. Deixo para vocês aí o nosso bom dia. Essa é a nossa rotina diária. Se quiserem marcar uma agenda conosco, só clicar aí no link da bio, tem a nossa página de agendamentos, clicou lá, entrou, agendou, vai estar vindo aqui conosco, vai ter uma sessão bacana. Não, eu só quero falar contigo, não tem problema. Meu WhatsApp, esse é o 65992 543966. Só entrar em contato, em algum lugar aí aparece, senão a gente vai mandar colocar e fala conosco. Tira suas dúvidas, ou simplesmente vem aqui, nos visita, toma um café. É sempre um prazer estar falando sobre desenvolvimento cognitivo, sobre ansiedade, sobre emagrecimento, sobre fibromialgia, enxaqueca e uma série de ramos que nós podemos estar discutindo dentro desse aporte que nos cabe, que é a hipnoterapia. Resto, nosso bom dia e vamos aos estudos, né, que já são 8 horas e 30 minutos, eu já perdi um pouquinho da minha aula de inglês aqui. Okay? Até mais, pessoal!